Versículos 1 a 14. Gênesis, o capítulo 22, versículos 1 a 14. E eu dou o seguinte título à minha fala desta noite: Jeová Jirê, o Deus da provisão. Jeová Jirê, o Deus da provisão. Gênesis, o capítulo 22, versículo 1 e seguintes dizem o seguinte: Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: Ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai! Respondeu Abraão: Estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu, dizendo: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Estou aqui. Então o anjo disse: Não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso, Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra inspirada, preciosa e poderosa foi lida nesse momento, e o nosso grande desejo, a nossa grande expectativa é ouvir a Tua voz, a voz do Jeová Jirê, aquele que provê, aquele que sustenta, aquele que responde às orações. Nós queremos, nós precisamos ouvir a Tua voz vindo de encontro aos nossos corações, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra a nossa mente, para que nós possamos compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jeová Jirê, o Deus da provisão. Talvez você já tenha ouvido falar de George Miller. George Miller foi um pastor lá na Inglaterra no século XIX, um homem de Deus notável, com uma intimidade, que experimentou grandes coisas de Deus. E há uma história em particular de George Miller que é muito conhecida. George Miller era, além de pastor, o responsável por um orfanato
que em determinado momento abrigava cerca de 3.000 crianças. E era responsabilidade do George Miller cuidar da alimentação daquelas crianças. Era responsabilidade de George Miller garantir que aquelas crianças, aquelas 3.000 crianças, teriam o que comer e o que beber. Mas em determinado dia, logo pela manhã, George Miller se levantou de sua cama e foi informado: não há nada para as crianças comerem. Não há nada que possa ser oferecido como café da manhã para as crianças. O que fazer então nesse momento? George Miller, um homem de Deus, experimentou a provisão do Senhor naquela manhã. Ele reuniu as 3.000 crianças no refeitório e disse para todos: crianças, nós vamos orar nesse momento, agradecendo pela provisão do Senhor nas nossas vidas. Mal eles tinham acabado de orar, alguém bateu a porta do orfanato. Era o leiteiro da cidade, que disse o seguinte para George Miller: olha, pastor, eu estava levando todo esse carregamento de leite que o senhor pode ver aqui na frente, eu estava levando para a cidade para ser vendido e distribuído. Mas houve um problema. A roda da carroça quebrou aqui na frente. E eu não vou ter condições de arrumar a carroça sem que esse leite se perca. O senhor não quer oferecer então esse leite para as crianças? George Miller recebeu o leite e fechou a porta. Pouco tempo depois, alguém bateu a porta mais uma vez. Era o padeiro da cidade que disse o seguinte: olha, George Miller, eu sou padeiro, o senhor sabe, e eu fiz uma enorme fornada de pães, que estão bons, estão fresquinhos, mas eles não ficaram muito bonitos. Eu não vou ter condições de vendê-lo na minha padaria. Se eu guardar esses pães, eu vou perdê-los. O Senhor não quer aceitá-los então para oferecer de alimento para as suas crianças? E naquele dia, George Miller experimentou a provisão do Jeová Jirê. Quando eu ouço histórias assim, e eu acredito que você também, a primeira coisa que eu penso é: meu Deus, eu quero viver histórias assim. Eu quero ter experiências assim, eu quero experimentar a provisão de Deus na minha vida. Claro, não com relação à alimentação de 3.000 crianças de um orfanato, mas eu quero experimentar a provisão de Deus na minha vida, assim como você também precisa e quer experimentar a provisão do Senhor nas mais diversas áreas, no seu casamento, na sua família, na sua saúde, no seu emprego, nos seus relacionamentos. Todos nós queremos e precisamos de alguma forma da provisão do Senhor. E quando nós lemos esse texto, Gênesis, o capítulo 22, quando Deus se revela como Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão, nós encontramos justamente isso. O que é que nós precisamos saber, ou melhor, o que é que nós precisamos fazer para experimentar a provisão de Deus? Deus é um Deus que provê, que supre as nossas necessidades. Supriu a necessidade de George Miller e de 3.000 crianças. Neste texto que nós lemos, ele entrou com provisão na vida de Abraão. E esse mesmo Deus se apresenta para mim e para você como Jeová Jirê, o Deus que provê. O que é que nós precisamos fazer então para experimentar a provisão de Deus?
Em primeiro lugar, se você quer experimentar a provisão de Deus na sua vida, você precisa ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Veja os versículos 1 a 3, o que dizem. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Se você quer experimentar a provisão de Deus na sua vida, você precisa, antes de qualquer coisa, ter intimidade com Deus. Se tem uma coisa que Abraão tinha, era intimidade com Deus. Com frequência, Abraão e Deus conversavam. Com frequência, Deus falava com Abraão e Abraão respondia de volta. Até esse momento em que nós lemos no texto, Deus já tinha aparecido para Abraão lá no capítulo 12 e falado, Abraão, sai da tua casa, da tua família, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, até esse momento da história, já havia recebido do Senhor a promessa de que ele herdaria a terra de Canaã. Abraão já tinha mudado o seu nome, ou melhor, já teve o seu nome mudado pelo próprio Deus. Até esse momento, Abraão já havia recebido 3 anjos na sua casa, que lhe comunicaram da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. E mais, Abraão tinha tanta intimidade com Deus, que ele inclusive tentou negociar com os anjos. Senhor, mas se houver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E se forem 40, ainda assim o Senhor destruirá a cidade? Aqui o Senhor aparece mais uma vez a Abraão e dá uma ordem aparentemente doida para Abraão. Abraão, pega o seu filho, seu único filho, vai até o Monte Moriá e sacrifica-o a mim naquele local. Abraão tinha tanta intimidade com Deus, que quando Deus diz Abraão, Abraão nem pergunta quem é que está falando. Abraão já conhecia a voz de Deus. Abraão já reconhecia o Senhor por conta da sua intimidade. Quando Deus deu a ordem a Abraão, Abraão sequer questionou. Na manhã seguinte, é o que o versículo 3 diz, Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e foi. Abraão tinha tanta intimidade com Deus que não apenas ele reconheceu que era o Senhor falando com ele, mas ele entendeu o que ele deveria fazer e para onde ele deveria ir. Muito provavelmente, se qualquer outra pessoa tivesse recebido essa orientação do Senhor, qualquer pessoa que não tenha intimidade com Deus, a primeira coisa que ia fazer era dizer para si mesmo, não é possível. É coisa da minha cabeça, não é Deus falando. Deus jamais diria uma coisa assim. Mas isso não foi problema para Abraão. Ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia Deus, ele reconhecia a voz de Deus. Para Abraão estava muito claro para onde ele deveria ir e o que ele deveria fazer. E é exatamente isso que eu e você precisamos fazer se queremos experimentar a provisão do Senhor nas nossas vidas. Precisamos, antes de qualquer coisa,
ter e desenvolver intimidade com Deus, intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor profundamente, porque Deus provê na vida daqueles que lhe são íntimos. Deus provê na vida daqueles que têm um relacionamento profundo com Ele. Deus supre as necessidades, Deus sustenta, Deus cuida integralmente, plenamente de todo aquele que tem intimidade com o Senhor. E quantas vezes nós buscamos o Senhor, na verdade não buscamos o Senhor, buscamos a provisão do Senhor e deixamos o Senhor de lado. Quantas vezes nós não dizemos que queremos experimentar a provisão do Senhor, mas mal o buscamos durante a semana. Todo o contato que temos com Ele se resume aos cultos de domingo. Se resume às reuniões do corpo de Cristo. Mas não investimos tempo em aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor, na nossa individualidade, no íntimo do nosso quarto. Se eu e você queremos experimentar a provisão do Senhor, antes de qualquer coisa precisamos ter intimidade com Ele, porque o Senhor provê na vida daqueles que têm intimidade. E não adianta, sem intimidade não há provisão. Sem intimidade com o Senhor não há provisão. É esse mesmo tipo de intimidade que Daniel e os seus amigos lá na Babilônia puderam comprovar e experimentar muito tempo depois da história de Abraão. Os seus amigos, lançados na fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais, e não sofreram dano algum. Daniel, lançado na cova dos leões, passou a noite lá e não sofreu dano algum. O que todos eles tinham em comum? Intimidade com Deus. Se você quer experimentar a provisão do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, onde quer que seja, antes de tudo você precisa de um relacionamento com Deus. Você precisa de intimidade com o Senhor. Precisa buscá-lo por quem Ele é. E não pelo que Ele pode fazer por você. Precisa buscá-lo porque Ele é Deus. Aprofundar e estreitar o relacionamento com Ele por conta de quem Ele é. A provisão é consequência. A ação de Deus na nossa vida é consequência de um relacionamento que desenvolvemos com Ele. Em primeiro lugar, se você quer experimentar a provisão de Deus na sua vida, você precisa ter intimidade com Deus. Você está comigo até aqui? Mas o texto vai adiante e nos diz o que mais nós podemos, ou melhor, devemos fazer, se queremos experimentar a provisão do Senhor na nossa vida. Precisamos não apenas ter intimidade com Ele, mas precisamos confiar no Senhor. Se você quer experimentar a provisão de Deus na sua vida, confie no Senhor. É o que os versículos de 5 a 8 dizem. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Se você quer experimentar a provisão do Senhor na sua vida, você precisa confiar em Deus. Deus deu a ordem a Abraão: sai, viaja 3 dias até o Monte Moriá e sacrifica o seu filho, seu único filho, a quem você ama, a mim. Abraão então se levantou, juntou seus servos, preparou o jumento, pegou seu filho e partiu em viagem. Viajaram 3 dias, até que, chegando perto do monte, Abraão expressou extrema confiança em Deus, de que Deus entraria com provisão na vida dele. Ele se virou para os seus servos e disse: olha, fiquem aqui. Eu vou subir com meu filho para sacrificar ao Senhor. E eu confio que Deus vai entrar com provisão. Eu confio no Senhor e eu sei que Ele vai entrar com provisão. É por isso que eu e o meu filho vamos subir, vamos sacrificar e depois nós 2 vamos voltar. Eu não vou voltar sozinho, veja o versículo 5. Então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, nós 2 voltaremos. Abraão confiava que Deus entraria com provisão na sua vida. Abraão confiava que Deus supriria as suas necessidades, de tal forma que ele tinha plena convicção: eu vou subir com meu filho, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como vai ser a provisão do Senhor, mas eu sei de uma coisa: eu e o meu filho vamos voltar. Nós 2 voltaremos. Abraão começa a subir com Isaque então. E Isaque, o menino esperto, pergunta: pai, o fogo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o animal que vai ser sacrificado? Cadê o cordeiro? E Abraão, mais uma vez, responde com confiança em Deus. Abraão se volta para Isaque, no versículo 8, e diz: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio no Senhor. E eu sei que Ele vai prover o cordeiro para o holocausto. Eu sei que nós 2 vamos retornar para casa. Eu confio no Senhor. É esse o caminho que eu e você devemos seguir se queremos experimentar a provisão do Senhor. Precisamos confiar nele, confiar que Ele está no controle, confiar que Ele é poderoso, confiar que Ele cuida de nós, confiar que Ele te sustenta. A provisão do Senhor exige que nós confiemos nele. E que dificuldade nós temos tantas vezes de fazer isso. Até temos intimidade com Deus, clamamos ao Senhor, mas que dificuldade temos tantas vezes de confiar plenamente que Ele vai entrar com provisão. Começamos a ficar aflitos, a ficar ansiosos, começamos a entrar em desespero muitas vezes, porque não confiamos que o Senhor vai entrar com provisão. E aí, quando isso acontece, a minha tendência e a sua tendência é tentar ajudar Deus. Não, eu sei que Deus está no controle, eu confio nisso, mas deixa eu dar uma ajudinha aqui. Essa ajudinha é justamente a prova de que não confiamos plenamente em Deus. É exatamente o que o povo de Deus
fazia durante a sua peregrinação no deserto, ou fez durante a sua peregrinação no deserto. Deus prometeu que supriria o alimento para eles. E todos os dias, quando o povo de Deus se levantava pela manhã cedo, a terra estava coberta com o maná. Provisão de Deus para a vida do seu povo. Mas quando as pessoas pensavam, e se Deus falhar? E se Deus não suprir as necessidades amanhã? E se o maná só caiu hoje, mas amanhã faltar? Quando a confiança do povo em Deus era abalada, e o povo deixava de confiar em Deus, eles pensavam, já sei, vou dar uma ajuda para Deus. E então eles guardavam o maná para tentar aproveitar no dia seguinte. Mas era justamente isso, o ato de não confiar em Deus, demonstrado e manifestado no ato de guardar o maná para o dia seguinte, que fazia com que o maná apodrecesse e criasse bicho. Se eu e você queremos experimentar a provisão de Deus, o maná fresco do Senhor, precisamos confiar nele. Precisamos confiar que Ele está no controle das nossas vidas. Por mais adversa que a situação pareça, imagine a aflição de Abraão, subindo o monte, vendo o cume do monte, ele e seu filho apenas, Abraão sabendo, é o meu filho que eu vou ter que sacrificar. E ainda assim, confiante de que o Senhor entraria com provisão. Se você quer experimentar a provisão de Deus, confie no Senhor. Ele cuida de você. Ele sustenta a sua vida. Ele te formou e sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele é Deus de provisão. Ele é Deus que envia o maná fresco todas as manhãs. Mas se você deixar de confiar e tentar guardar um pouco, vai apodrecer e dar bicho. Confie no Senhor e você vai experimentar a provisão de Deus. Mas em terceiro e último lugar, se eu e você queremos experimentar a provisão de Deus, a provisão do Jeová Jirê nas nossas vidas, precisamos nos manter fiéis e obedientes a Deus. Se você quer experimentar a provisão do Senhor, você precisa se manter fiel e obediente a Deus até o fim. É exatamente isso que dizem os versículos 9 a 12. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu, Abraão, Abraão. E ele respondeu, estou aqui. Então o anjo disse, não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Se você quer experimentar a provisão do Senhor, você precisa ser fiel e obediente ao Senhor até o fim. É exatamente isso que Abraão fez. Ele estava disposto a se manter obediente a Deus, estava disposto a se manter fiel a Deus até o fim. Subiu com seu filho e ainda não tinha visto a provisão. Amarrou seu filho e ainda não tinha visto a provisão. Deitou o seu filho sobre o altar
e ainda não tinha visto a provisão. Pegou a faca e ainda não tinha visto a provisão do Senhor. Levantou a faca diante do seu filho para sacrificá-lo, disposto a obedecer à ordem do Senhor até o fim. E foi exatamente nesse momento, com Isaque amarrado sobre o altar, que o anjo apareceu e disse: Abraão, Abraão, não faça nada contra o menino, porque agora eu sei que você teme a Deus, visto que você não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão, você foi até o limite, você foi obediente até o fim, pode parar por aí. E nesse momento, em que Abraão estava já na iminência de sacrificar o seu filho, ele levanta os olhos, e o que é que ele vê? Um cordeiro, um carneiro preso pelos chifres, no mato ali perto. Abraão só enxergou, só encontrou a provisão do Senhor, porque ele foi obediente até o final. Se Abraão tivesse se negado a subir com Isaque, ele não teria visto a provisão do Senhor. Se Abraão tivesse se negado a oferecer seu único filho como sacrifício em obediência à voz de Deus, ele não teria visto a provisão do Senhor. O carneiro preso pelos chifres, ali do lado dele. Foi justamente o fato de ele se manter obediente até o fim, de ele se manter fiel até o fim, que possibilitou que ele experimentasse a provisão de Deus, que possibilitou que ele experimentasse a intervenção de Jeová Jirê na vida dele. É exatamente isso que eu e você precisamos fazer se queremos experimentar a provisão do Senhor. Precisamos nos manter fiéis a Deus, obedientes à sua voz revelada na sua palavra até o fim, ainda que não consigamos, por enquanto, ver uma saída, ainda que não consigamos, por enquanto, ver uma solução, ver uma alternativa, ainda que pareça que vai tudo dar errado, eu e você precisamos nos manter obedientes ao Senhor. Porque quando você e eu obedecemos a Deus e nos mantemos fiéis a Ele, Ele entra com provisão na nossa vida. Do mesmo jeito que Ele entrou com provisão na vida de Abraão, Ele provê na sua vida. Mas se você não estiver disposto a obedecer, se você não estiver disposto a se manter fiel a Deus, você não vai experimentar a provisão de Deus. Quando você levantar os olhos, se você não estiver disposto a obedecer o Senhor, você vai levantar os olhos e não vai ter cordeiro preso pelo chifre. A provisão vem quando nós obedecemos a Deus. Independente de perceber algo acontecendo ou não, o que o Senhor espera de nós é a nossa obediência, é a nossa fidelidade. Esse texto da provação de Abraão nos ensina uma verdade muito profunda. Deus é Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão. Esse texto nos ensina que Deus provê na sua vida. Deus sabe da sua situação, Deus sabe do que se passa no seu coração, na sua casa. Deus te conhece profundamente.
E Ele é poderoso para prover na sua vida, para entrar com provisão para você. Mas você precisa fazer algumas coisas. Você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa se manter fiel e obediente ao Senhor até o fim. O resultado disso, o desfecho dessa história, é que Abraão e Isaque experimentaram a provisão de Deus, pegaram o carneiro que estava preso pelos chifres, sacrificaram ao Senhor, glorificaram ao Senhor, adoraram ao Senhor, e os dois desceram, experimentaram a provisão do Senhor nas suas vidas. Eu os imagino voltando radiantes, voltando cheios de júbilo, porque Deus havia entrado com provisão na vida deles. A glória de tudo isso é para Deus somente. É Ele que provê. É Ele que colocou o carneiro lá. É Ele que entrou com aquilo que era necessário. A glória disso tudo é para Ele somente. Ele é que recebeu o sacrifício. Ele é que foi adorado. E quem experimentou a provisão foi quem tinha relacionamento, quem confiava e se manteve obediente. Se você quer experimentar a provisão do Senhor na sua vida, esse é o caminho bíblico. E não tenha dúvida, Deus vai prover na sua vida e você vai glorificá-lo. E você vai glorificá-lo. Quero te convidar, caminhando para o final do nosso culto, te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, nosso pastor vai orar por nós. Nós vamos orar, eu gostaria de